Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano. E hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos na área da saúde, focados, posicionados dentro da temática infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, direcionando nossos olhares de uma forma mais robusta para a região oral e maxilofacial, entendendo coerentemente que esta modesta explanação, de maneira alguma, tem o intento, o pensamento de esgotar este tão amplo, este tão grandioso tópico. Bem, dentro desse contexto exposto, de forma inicial, preliminar, introdutória ao tema infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, faremos uma sucinta contextualização, abordagem sobre as possíveis classificações de antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, substâncias amplamente utilizadas no combate, no controle de diversas infecções que serão aqui abordadas, realizando em alguns momentos, de forma sucinta, um back to basic, um retorno aos temas, alguns temas já discutidos. E daí, prosseguiremos de forma sequencial, posterior, literalmente contextualizando diversas infecções bacterianas, protozoárias, fúngicas e virais, abordando sua nomenclatura, possíveis agentes etiológicos que, presumivelmente, de forma isolada ou em conjunto com outros agentes agressores deletérios, romperam, fragmentaram, quebraram a homeostasia do organismo e tendo como desdobramento as patologias que iremos abordar. Pontuaremos também sobre alguns detalhes de sua fisiopatologia, algumas de suas características clínicas e diversificadas imagens peculiares que nos demonstrarão seus desdobramentos, que nos permitirão identificar suas peculiaridades. Então, vamos lá? Vamos discutir um pouquinho sobre infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Bem, aqui na tela a bibliografia básica que estruturou essa aula, essa discussão, e então, de forma introdutória, de forma inicial, vamos começar a nossa discussão abordando infecções bacterianas. Como já pontuado, vou fazer uma breve contextualização aqui sobre antimicrobianos, sobre antibióticos e antifúngicos. Bem, antimicrobianos, uma conceituação, uma definição, uma possível definição de antimicrobianos. São substâncias naturais ou sintéticas e semissintéticas que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Por exemplo, aqui nós temos a origem de alguns antibióticos e antimicrobianos, né? Fungos, por exemplo, a origem é dada através de fungos, né? Penicilina, cefalosporina, de bactérias, a polimixina B, a bacitracina, actinomicetos, a tetraciclina, o macrolídeos. Bem, aqui eu só desejo ressaltar que a principal diferença entre antimicrobianos e antibióticos é que se eu fosse definir, se me permitem definir antibióticos, eu usaria aqui a parte dessa definição que foi utilizada para antimicrobianos. Eu usaria os termos substâncias naturais que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando sua destruição. Já antimicrobianos, um pouco diferente dos antibióticos, né? Então, antimicrobianos me permite usar o termo naturais ou sintéticas ou semissintéticas. Tá? Então, essa seria a principal diferenciação, categorização entre os termos antibióticos e antimicrobianos. Antimicrobianos, basicamente, substâncias naturais ou sintéticas, semissintéticas, e os antibióticos, basicamente, eu poderia usar o termo substâncias naturais. Né? Bem, aqui só para ressaltar que nós tivemos grandes avanços que nos trouxeram décadas de vida, né? Que nos proporcionaram aumentar nossa longevidade, nos trouxeram décadas de vida, e aqui eu ressalto as vacinas em particular, né? E também os antibióticos, os antimicrobianos. Aqui trazemos uma imagem do senhor Alexander Fleming, né? Basicamente mostrando a sua descoberta, podemos até dizer acidental, né? Uma pessoa muito inteligente, muito dedicada aos seus estudos, mas ele através do fungo Penicillium, né? Ele descobre a penicilina, que dá todo um desdobramento para esse raciocínio sobre a antibiótico terapia, né? Então, essa data, 1928, fica marcado, né?
no nosso calendário. Em 1929, inicia-se o uso clínico dos antibióticos e foi bem intensa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1961, tínhamos mais de 500 antibióticos e hoje, atualmente, temos mais de 8.000 antibióticos. Tá? Então, como dissemos, por que é que um fungo, o Penicillium, foi produzir uma substância para impedir, para matar, para destruir, para impedir o crescimento sobre ele de um outro micro-organismo? Dentro do raciocínio da vida, da busca pela sobrevivência. Tá? Então, esse mecanismo de inibição é chamado de antibiose e deu origem ao termo antibióticos, agentes químicos produzidos por micro-organismos. Observação, todos os antibióticos são quimioterápicos, mas nem todos os quimioterápicos são antibióticos. E o que são quimioterápicos? Substâncias químicas que afetam o funcionamento celular. Aqui eu só para pontuar, né, a toxicidade seletiva, esse termo toxicidade seletiva, é a característica necessária aos antibióticos, né, de eliminar somente o micro-organismo, evitando causar maiores danos ao hospedeiro. Bem, então, quanto à classificação dos antimicrobianos, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química, de acordo com o seu espectro de atividade de ação, de acordo com o seu tipo de atividade e seu mecanismo de ação. Tá? É uma classificação simples, mas eu creio que vai nortear os nossos estudos quando viermos discutindo infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Bem, classificação dos antimicrobianos de acordo com a sua estrutura química. Eles podem ser classificados, por exemplo, como beta-lactâmicos, quinolonas, sulfonamidas, tetraciclinas, derivados do nitrobenzeno, aminoglicosídeos, macrolídeos, polipeptídeos, glicopeptídicos e poliênicos. De acordo com o seu espectro de ação, uma segunda classificação, não é? Amplo e estreito. Terceiro, de acordo com o seu tipo de atividade, ele pode ser classificado como bactericida ou bacteriostático. E essas mesmas substâncias têm uma quarta categorização, uma quarta classificação, de acordo com o seu mecanismo de ação. Eles podem atuar, por exemplo, na parede celular do micro-organismo, na inibição da síntese de proteínas, na inibição da replicação de ácidos nucleicos, na injúria da membrana plasmática, inibição da síntese de metabólitos essenciais. Comigo aqui na tela, então, uma breve exemplificação, né, da classificação de antimicrobianos de acordo com a sua estrutura química. Então, por exemplo, beta-lactâmicos, exemplos, penicilina, cefalosporinas. B, quinolonas, norfloxacino, ciprofloxacino, sulfonamidas, exemplo, sulfametoxazol, tetraciclinas, exemplo, doxiciclina, derivados do nitrobenzeno, exemplo, cloranfenicol, ainda de acordo com a sua estrutura química, né? Aminoglicosídeos, por exemplo, gentamicina, neomicina, macrolídeos, exemplo, azitromicina, eritromicina, polipeptídicos, exemplo, polimixina B, bastracina, glicopeptídeos, exemplo, vancomicina, poliênicos, por exemplo, anfotericina B e nestatina. Aqui só um comentário sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? As bactérias gram-positivas, especialmente os cocos, estão entre os micro-organismos mais frequentemente isolados de amostras biológicas humanas em laboratórios de microbiologia. Na América do Norte, a pesquisa e produção de antimicrobianos para gram-positiva. Há uma maior produção para antimicrobianos gram-positiva. Em média, para mim conseguir pôr no mercado uma substância, um antimicrobiano, né, em média de 8 a 10 anos, né, entre pesquisas, estudos e colocar ele no mercado, autorizações para colocar ele no mercado, né, para novos mercados. Tá. Bem, se eu estou pontuando aqui para vocês que existem, a princípio, né, eu estou colocando aqui nessa lâmina gram-positivos e gram-negativos, e eu estou fazendo uma maior pesquisa, estou colocando no mercado maior quantidade de antibióticos, de antimicrobianos, para gram-positivo e os gram-negativos, tá? Então, por isso, esse tão intenso controle dos antibióticos, né, que poderia até ser mais intenso, lógico, né, no Brasil, certo? E porque eu estou ficando sem substâncias que respondam a algumas bactérias, a alguns micro-organismos, em particular, estou citando aqui, tomando a liberdade de citar os gram-negativos, tá? Sempre lembrando que muitas dessas resistências bacterianas são transmitidas através do plasmídio, já visto por os senhores em outros momentos, dentro de outras disciplinas discutidas já na área de saúde. Tá? Seguindo a classificação, a categorização dos antimicrobianos, eu também posso classificá-los, categorizá-los de acordo com o seu espectro de atividade, amplo e estreito. Então, por exemplo, amplo, alguns exemplos, tetraciclina, cloranfenicol, que afeta gram-positivo e gram-negativo, e a possibilidade, aqui eu quero pontuar que um antimicrobiano de aspecto amplo, ele vai atuar sobre micro-organismos, mas ele também tem a possibilidade de atuar sobre a nossa microbiota, destruindo, por exemplo, a flora normal. E de espectro mais estreito, por exemplo, a penicilina G, eritromicina, streptomicina,
tem uma maior tendência de seletividade, certo? Muitas vezes esse produto muitas vezes ele apresenta um custo maior, então, e por ser estreito, eu tenho uma tendência maior a erros, porque ele é estreito, ele não é amplo, então atinge uma quantidade menor de micro-organismos, então a necessidade da versatilidade do prescritor, ele tem que entender um pouco mais desses micro-organismos que ele está tentando atuar contra, não é? E também, muitas vezes, eu só quero deixar aqui registrado que, às vezes, as prescrições são feitas seguindo uma tendência, uma indução da classe farmacêutica, né? Então, os produtores de medicamento mandam, muitas vezes, enviam seus representantes até os profissionais prescritores e acabam fazendo com que eles sejam, muitas vezes, infelizmente, tendenciosos na sua prescrição. Seguindo aqui o raciocínio, né, da classificação de antimicrobianos, por que eu estou classificando antimicrobianos e vou trazer algumas informações rápidas sobre antifúngicos? Porque nós estamos discutindo infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, e esses medicamentos vão atuar controlando, inibindo, destruindo estes micro-organismos, né? Ajustando, melhorando o desdobramento destas patologias que nós já vamos começar a discorrer, a pontuar, né? Então, também podemos classificá-los de acordo com o seu tipo de atividade, né? Bactericida, bacteriostático. Então, exemplos de bactericidas, né? De antimicrobianos bactericidas: penicilinas, cefalosporinas, vancomicinas, aminoglicosídeos, quinolonas, rifampicina, né? Bacteriostáticos: sulfonamidas, tetraciclinas, cloranfenicol e a eritromicina. Seguimos ainda dentro da categorização de antimicrobianos, antibióticos, né? Podem ser classificados, categorizados quanto ao seu mecanismo de ação. Então, por exemplo, eles podem atuar na inibição da parede celular, inibição da síntese de proteínas, inibição da replicação de ácidos nucleicos, injúria da membrana plasmática, inibição da síntese de metabólitos essenciais. Aqui uma imagem para os senhores e senhoras que me ouvem nesse momento observarem o local de ação destes antimicrobianos, desses antibióticos que eu acabei de pontuar nas lâminas anteriores. Por exemplo, vou citar apenas um aqui para que essa aula não fique muito extensa. Por exemplo, aqui a síntese da parede celular, na imagem à esquerda, na parte superior, né? Então, alguns exemplos de substâncias que atuam na síntese da parede celular: a bacitracina, as penicilinas, cefalosporinas, por exemplo, atuam, tem este tipo de mecanismo de ação, assim como os senhores poderão observar outros mecanismos de ação dispostos nessa lâmina. Sigo esse raciocínio, discutindo aqui, a ideia central é discutir infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Estou fazendo uma introdução, uma contextualização sobre alguns antimicrobianos, antibióticos e antifúngicos, e aqui eu trago para os senhores alguns antifúngicos, clotrimazol, miconazol, cetoconazol, fluconazol, itraconazol, certo? E o seu mecanismo de ação, tá? Os senhores vão observar que eles atuam de uma forma mais intensa, mais robusta na inibição da enzima do citocromo P450-14, na alfa-demetilase, levando à acumulação de esteróis com ação fungistática. Esta imagem é para mostrar o pontuado na lâmina anterior, mecanismo de ação dos antifúngicos. Bem, então agora, adentrando propriamente dito a nossa discussão, né, infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, trago aqui algumas nomenclaturas, né? Descrevo algumas nomenclaturas de algumas infecções bacterianas: impetigo, erisipela, faringite, tonsilite, streptocócica, febre escarlate, concreções amidalianas e tonsilolitíase, difteria, sífilis, gonorreia, tuberculose, hanseníase, noma, actinomicose, doença por arranhadura de gato e sinusite. Vou pontuar, vou descrever, vou trazer algumas características de algumas destas patologias. Bem, de forma introdutória, só para contextualizar o tema, acompanhe comigo a leitura desse slide. A medicina, a odontologia tem evoluído e direcionado seus estudos na busca de uma maior compreensão da doença periodontal, a fim de dimensionar a influência e interação de bactérias orais nos desequilíbrios e agravos da saúde sistêmica. Alguns autores relatam que as doenças orais podem desempenhar um papel importante na etiopatogenia de diversas enfermidades sistêmicas, tais como doenças cardíacas coronárias, acidentes vasculares cerebrais, endocardite bacteriana,
diabetes mellitus e infecção respiratória. Dentre as doenças orais, destaca-se a doença periodontal, em que a presença de micro-organismos gram-negativos, semelhantes ao das várias infecções crônicas respiratórias, ocorre em muitos casos. Acompanhe comigo aqui na sequência, então, vamos contextualizar um pouquinho sobre o impetigo. O impetigo é uma infecção superficial da pele causada por Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo A, e por Staphylococcus aureus, isoladamente ou em conjunto. O termo impetigo é derivado de uma palavra latina que significa ataque, devido à sua frequente apresentação na forma de erupção crustosa. Podem ser observados dois padrões clínicos distintos, o impetigo não bolhoso e o impetigo bolhoso. O impetigo íntegro, o epitélio íntegro geralmente atua como uma proteção contra essa infecção, né? Então, o epitélio íntegro geralmente atua como uma proteção contra esta infecção. Por esse motivo, a maioria dos casos origina-se em áreas da pele previamente lesadas, como em dermatite pré-existente, cortes, abrasões ou picadas de inseto. Aqui, imagens sobre o impetigo para que o senhor saia do abstrato, venha para o concreto e visualize o impetigo. Bem, erisipela. Erisipela é uma infecção superficial da pele, mais comumente associada aos Streptococcus beta-hemolíticos, geralmente do grupo A, como Streptococcus pyogenes, mais ocasionalmente de outros grupos, como C, B ou G. Então, aqui, imagens da erisipela, imagens para contextualizar esta patologia, a erisipela. À esquerda, os senhores vão observar uma área de tumefação avermelhada na bochecha do lado esquerdo. Bem, segue comigo aqui, então, nessa discussão de infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, a faringite e tonsilite streptocócica. A tonsilite e a faringite são muito comuns e podem ser causados por diferentes micro-organismos. Os mais comumente envolvidos são os Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, adenovírus, enterovírus, influenza, parainfluenza e vírus Epstein-Barr. Embora um vírus seja a principal causa da faringite, a infecção causada pelos Streptococcus do grupo A é responsável por 15% a 30% dos casos de faringite aguda em crianças e 5% a 10% dos casos em adultos. Aqui a imagem para ilustrar essa patologia que eu acabei de pontuar, a tonsilite. Bem, febre escarlate, a escarlatina. A febre escarlate é uma infecção sistêmica causada por Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. A doença começa com uma tonsilite streptocócica, com faringite, na qual os micro-organismos elaboram uma toxina eritrogênica que ataca os vasos sanguíneos e produz o exantema cutâneo característico. Esta condição ocorre em pacientes susceptíveis que não têm anticorpos à antitoxina, né? O período de incubação varia de 1 a 7 dias e os achados clínicos significantes incluem febre, enantema e exantema. Só para pontuar aqui, o exantema geralmente é uma erupção cutânea difusa ao longo do corpo. E o enantema, né, é uma erupção cutânea que se manifesta na superfície das mucosas que revestem, por exemplo, as cavidades naturais, né? Por exemplo, boca, faringe. Não é? Então, aqui, a febre escarlate, uma imagem para ilustrar a febre escarlate. Segue comigo aqui nessa discussão de infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Aqui, concreções amidalianas e tonsilites. Concreções é a condensação de partes de um corpo sólido, tá? Então, anatomicamente, as amígdalas faringianas exibem numerosas invaginações profundas e curvas revestidas por epitélio. A função destas criptas amigdalianas é aumentar a superfície de contato para a interação das células imunes do tecido linfóide com o ambiente oral. Estas criptas retorcidas costumam ser preenchidas por ceratina, descamada e materiais estranhos, os quais tornam-se secundariamente colonizados por bactérias, em geral espécies de Actinomyces. Tá? Então, aqui uma imagem de tonsilolitos. Os senhores vão observar esta imagem à esquerda, né? Este descrito para os senhores tonsilolitos. Bem, segue comigo aqui, ainda dentro desse raciocínio, difteria. A difteria é uma infecção que ameaça a vida causada pelo Corynebacterium diphtheriae. A doença foi descrita pela primeira vez em 1826 e o Corynebacterium diphtheriae, também chamado de bacilo de Klebs, foi descoberto inicialmente por Klebs em 1883 e isolado em cultura pura de Loeffler em 1884. Os humanos são os únicos hospedeiros e a infecção é adquirida por meio do contato com uma pessoa infectada ou portadora.
A bactéria produz uma exotoxina letal que causa necrose tecidual, fornecendo assim nutrientes para um crescimento adicional, levando à disseminação periférica. Na tela, então, a imagem categorizando a patologia descrita no slide anterior. Comigo aqui agora a sífilis. A sífilis é uma infecção crônica mundial causada pelo Treponema pallidum. O organismo é muito vulnerável ao meio seco, portanto, as principais vias de transmissão são o contato sexual e da mãe para o feto. Ainda que o risco de infecção por transfusão sanguínea seja insignificante, devido à realização de testes sorológicos dos doadores, a contaminação por exposição ao sangue infectado é teoricamente possível, visto que o micro-organismo pode sobreviver por até 5 dias em sangue refrigerado. Aqui a imagem do cancro, né? Uma ulceração de pele, né? Os senhores estão observando aí, aqui no caso, de borda de língua, né? Segue comigo aqui na tela, mais imagens para contextualizar as lesões sifilíticas. Bem, aqui eu tomei a liberdade de trazer para vocês a imagem de como é feito um teste rápido para sífilis, né? Uma plaquinha, basicamente utilizando a metodologia de cromatografia, gotas de sangue, e este teste rápido nos permite observar de forma qualitativa a presença ou não de sífilis no organismo desse paciente testado, certo? Então, vai aparecer sempre um risquinho mostrando que o teste está funcionando, certo? O controle, né? E depois, se aparecer 2 risquinhos, 2 tracinhos aí avermelhados, está mostrando que o teste está funcionando e que o paciente positivou para a sífilis. Comigo aqui na tela, a gonorreia. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível causada por Neisseria gonorrhoeae. Ela representa a infecção bacteriana notificável mais comum nos Estados Unidos, estimando-se aproximadamente de 700 mil a 800 mil pessoas infectadas por ano. Essa doença é epidêmica, especialmente nas áreas urbanas. Milhões de pessoas em todo o mundo são infectadas a cada ano. Características clínicas da gonorreia. A infecção dissemina-se pelo contato sexual e a maioria das lesões ocorre na região genital. A infecção indireta é rara porque o micro-organismo é sensível ao meio seco e não consegue penetrar no epitélio escamoso estratificado intacto. Normalmente, o período de incubação varia de 2 a 5 dias. As áreas afetadas frequentemente exibem secreção purulenta significativa, mas perto de 10% dos homens e até 80% das mulheres que contraem gonorreia são assintomáticos. Nos homens, o local mais frequente de infecção é a uretra, resultando em secreção purulenta e disúria, a dor, né? Muitas vezes a urinar. Localizações primárias menos comuns incluem as regiões anorretal e faringiana. Aqui uma imagem da gonorreia a nível de cavidade oral, né? Aqui mostrando, então, a necrose, supuração e hemorragia da gengiva inferior anterior. E do lado direito, no órgão genital masculino. Bem, segue comigo aqui. Estamos discutindo de forma inicial, contextualizando de forma inicial as infecções bacterianas, né? Vamos discutir nessa breve abordagem infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Estamos ainda dentro das infecções bacterianas. A tuberculose, também conhecido como TB, né? É uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Por todo o mundo, estima-se que 2 bilhões de pessoas, 1/3 da população, estejam infectados. A cada ano, 9 milhões de indivíduos infectam-se. Estima-se que quase 2 milhões de óbitos ocorram anualmente devido à TB. Características clínicas e radiográficas da TB. A TB primária é, em geral, assintomática. Ocasionalmente pode ocorrer febre e efusão pleural. Bem, aqui imagens, por exemplo, da tuberculose, ulceração mucosa crônica da superfície ventral da língua no lado direito. Na imagem de baixo, na tela que os senhores observam, área de granulação e ulceração do rebordo alveolar inferior do soalho bucal. Bem, aqui uma fístula submandibular secundária ao envolvimento dos linfonodos cervicais subjacente, e do lado direito da imagem mostrando um paciente com a perda da homeostase, do equilíbrio do seu organismo, perda de peso, certo? Da sua saúde. Esse indivíduo, os senhores observam que ele não se apresenta rígido, não apresenta aquela característica de saudável, né? Aqui também imagens para a gente observar uma paciente, para exemplificar
para mostrar, para trazer para o concreto para os senhores os desdobramentos, possíveis desdobramentos da tuberculose, comprometimento das vias respiratórias, né? Aqui uma imagem da tuberculose, né? Para evidenciação, certo, da tuberculose, do agente etiológico, né? Para evidenciação de suas características, são realizadas colorações que nos permitem ver esses micro-organismos e as suas características tintoriais, certo? Bem, segue comigo aqui, agora vamos discutir a lepra, também conhecida como doença de Hansen. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae. Em virtude dos esforços mundiais coordenados pela Organização Mundial de Saúde, há 15 anos tem sido visto um acentuado decréscimo na prevalência da hanseníase. Aqui imagens de pessoas que apresentam a hanseníase, né? A hanseníase multibacilar, não é? Os senhores veem diferenciados numerosos nódulos faciais, né? As características clínicas, né, da hanseníase, atualmente a hanseníase é classificada em duas categorias distintas, paucibacilar e multibacilar, com a distinção entre elas influenciando a forma de tratamento recomendado. Em virtude de muitas vezes exames laboratoriais como esfregaços cutâneos não estarem disponíveis, os pacientes são cada vez mais classificados por critérios clínicos que utilizam o número de lesões, principalmente da pele, e o número de áreas afetadas do corpo. A hanseníase paucibacilar corresponde mais ao padrão tuberculose de lepra e mostra um pequeno número de lesões cutâneas bem circunscritas e hipopigmentadas. O envolvimento dos nervos usualmente resulta em anestesia da pele afetada, muitas vezes acompanhada pela perda de sudorese. As lesões orais são raras nesta variante. Bem, agora a patologia denominada de noma. O termo noma é derivado da palavra grega nomen, que significa devorar. O nome onoma é uma infecção oportunista de progressão rápida, polimicrobiana, causada por micro-organismos da flora oral normal, que se tornam patogênicas durante períodos de comprometimento do estado imunológico. Observem aqui na tela a noma, mucoside ulcerativa necrosante. Aqui mais uma imagem para ilustrar a patologia descrita anteriormente, noma, né? Aqui com uma necrose orofacial extensa e enegrecida, né? Bem, segue comigo agora. Actinomicose. Embora o termo actinomicose pareça estar relacionado à infecção fúngica, esta é uma infecção causada por bactérias anaeróbias gram-positivas, filamentosas e ramificadas. Os actinomicetos são componentes saprófitas normais da flora normal. Quais são as características clínicas da actinomicose? A actinomicose pode se apresentar tanto como uma infecção aguda, com progressão rápida, ou como uma infecção crônica de disseminação lenta associada à fibrose. Aqui um exemplo na tela para os senhores observar a actinomicose, uma fístula drenando na área submandibular direita. Bem, agora vamos avançar ainda dentro desse raciocínio das infecções bacterianas, né? A aula abarca infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias, virais, mas seguimos ainda discutindo infecções bacterianas. A sinusite é uma das queixas de saúde mais comuns nos Estados Unidos. Para a compreensão do problema, o clínico deve ter primeiro conhecimento da anatomia sinusal, né? Os adultos possuem bilateralmente os seios maxilar, frontal, esfenoidal, etimoidal e mastoide, com exceção dos seios mastoides. Estas cavidades drenam para o interior do nariz através de aberturas chamadas de ósteos. Os seios maxilares, os esfenoidais e os frontais devem drenar através do meato médio. Além deles, os etimoides estão localizados bilateralmente nesta área do nariz e apresentam um labirinto de 3 a 15 pequenos seios, os quais drenam através dos ósteos menores. Este complexo ósteo-mietal, com suas numerosas aberturas estreitais, é a chave para a doença sinusal, uma vez que representa a principal região do nariz para a deposição de material estranho oriundo do ar inspirado. Aqui uma imagem mostrando a opacificação do seio maxilar direito. Bem, agora vamos avançar, discutindo um pouquinho de infecções fúngicas e infecções protozoárias. Bem, aqui eu vou nominar, né? Eu vou descrever algumas patologias que vamos discutir. Candidíase, candidíase pseudomembranosa, candidíase eritematosa, candidíase crônica, hiperplásica, candidíase mucocutânea, histoplasmose, blastomicose,
paracocidioidomicose, cocidioidomicose, criptocose, zigomicose, aspergilose e toxoplasmose. Bem, eu quero só contextualizar, conceituar o que são estomatites. Uma breve definição, uma simples definição, uma modesta definição. Define-se estomatite como qualquer processo inflamatório que acometa a cavidade oral e orofaringe. As lesões inflamatórias podem ter diversas etiologias, como infecciosas, autoimunes, traumáticas, neoplásicas, reações medicamentosas, porém, em nossa clínica, classificamos tais lesões de acordo com o aspecto macroscópico, conforme está descrito, será descrito adiante, né? Então, por exemplo, estomatite protética, certo? Está aqui na tela para os senhores observarem, estomatite protética sem associação da Candida albicans. Então, candidíase, a infecção fúngica causada por Candida albicans, um micro-organismo fúngico do tipo levedura, é denominada candidíase, ou, como os ingleses preferem, candidose. Monilíase é um termo mais antigo para esta doença, porém seu uso é considerado impróprio por ser derivado da designação arcaica Monilia albicans. Outros membros do gênero Cândida, como o Tropicalis, Cruzei, Parapsilosis, né, também podem ser encontrados na cavidade oral, mas raramente causam doenças, né? Alguns pacientes com candidíase oral podem apresentar placas brancas não removíveis à raspagem. Nesse caso, o termo candidíase crônica hiperplásica é apropriado. Aqui imagem para pontuar o que nós acabamos de discutir, imagens sobre a candidíase, né, mostrando aí placas, múltiplas placas, né, brancas no palato, a nível de gengiva, certo? Que vocês podem observar na tela. Candidíase também demonstrada aqui na tela. Aqui eu já trago para os senhores uma imagem à esquerda da queilite angular, lesões características apresentando como alterações eritematosas e fissuradas da pele da comissura labial à esquerda, e queilocandidíase à direita, lesões esfoliativas do vermelho do lábio e pele perioral. Aqui uma imagem de uma lâmina onde foi corada e os senhores conseguem observar, nos permite observar as características destes micro-organismos, características tintoriais destes micro-organismos, né? A candidíase hiperplásica na tela, esta lesão na região anterior, diz assim a figura, né? A imagem retirada do Neville, né? Esta lesão na região anterior da mucosa jugal lembra clinicamente a leucoplasia por ser uma placa branca que não pode ser removida pela raspagem, com tratamento antifúngico. Aqui também a candidíase hiperplásica, né? E aqui só para trazer para os senhores algumas características de medicamentos, como já pontuado lá no início dessa nossa explanação, dessa nossa discussão, aqui eu trago algumas características a mais de medicamentos que atuam como antifúngicos. Agentes poliênicos, no caso da nistatina, né? Por exemplo, nos anos 1950, a nistatina um antibiótico poliênico, né? Foi o primeiro tratamento eficaz para a candidíase oral. A formulação da nistatina para uso oral apresenta-se como suspensão e muitas vezes até como pastilhas, menos utilizado, muito menos utilizadas as pastilhas, né? Agentes imidazólicos, os agentes antifúngicos derivados do imidazol foram desenvolvidos durante a década de 70 e representaram um grande avanço no tratamento da candidíase. As duas drogas deste grupo mais utilizadas são o clotrimazol e o cetoconazol, e os triazólicos, agentes triazólicos, né, constituem o grupo mais novo de drogas antifúngicas, fluconazol, itraconazol, foram aprovados para tratamento da candidíase nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Aqui segue comigo a discussão sobre a histoplasmose. A histoplasmose, a infecção fúngica sistêmica mais comum nos Estados Unidos, é causada pelo micro-organismo Histoplasma capsulatum. Assim como vários outros fúngicos patogênicos, o Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico, crescendo como uma levedura na temperatura corporal do hospedeiro humano e como mofo em seu habitat natural. Aqui imagens da histoplasmose, características da histoplasmose na cavidade oral. Bem, blastomicose. Estamos discutindo infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Neste momento, discutimos já anteriormente bacterianas e agora as infecções fúngicas. A blastomicose é uma doença relativamente incomum, causada por um fungo dimórfico conhecido como Blastomyces dermatitidis, né? Apesar de ser raramente isolado no seu habitat natural, o micro-organismo parece preferir solos ricos e úmidos, onde cresce como mofo. Bem, aqui
imagens da blastomicose, para os senhores observarem, né? Infecções cutâneas graves, né? Causadas, à direita em particular, causada pelo Blastomyces dermatitidis. A paracoccidioidomicose, a blastomicose sul-americana, também conhecida como blastomicose sul-americana, né? É uma infecção fúngica profunda causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. Esta condição é observada com maior frequência em pacientes que moram na América do Sul, principalmente Brasil, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Argentina, ou na América Central. Entretanto, imigrantes dessas regiões e pessoas que visitam essas áreas podem adquirir a infecção. Em algumas áreas endêmicas, o tatu de 9 listras atua como reservatório para o Paracoccidioidomicoses brasiliensis. Paracoccidioides, né, brasilienses, assim como acontece na hanseníase, aqui exemplos da paracoccidioidomicose. Bem, e agora vamos avançar discutindo um pouquinho sobre a criptococose, tá? É uma infecção fúngica relativamente incomum, causada pelo Cryptococcus neoformes. Geralmente, esse micro-organismo não causa nenhum problema em pessoas imunocompetentes, né? Diferente mas pode ser devastador em pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, né? A incidência da criptococose aumentou muito nos anos 1990, principalmente por conta da epidemia da AIDS. Naquela época, a criptococose era uma infecção fúngica que mais oferecia risco de morte a estes pacientes. Características clínicas: a infecção criptocócica primária dos pulmões é frequentemente assintomática. No entanto, podem se desenvolver sintomas leves semelhantes aos de uma gripe. Os pacientes queixam-se de tosse produtiva, dor torácica, febre e mal-estar. A maioria dos pacientes com diagnóstico de criptococose apresentam um problema médico significativo de base relacionado à imunossupressão. Aqui, imagem da criptococose, né? Pápulas na pele, né? Da face, certo? Agora avanço com vocês discutindo um pouquinho sobre a aspergilose. A aspergilose é uma infecção fúngica caracterizada por uma forma não invasiva e uma forma invasiva. A aspergilose não invasiva geralmente acomete o hospedeiro normal, apresentando-se como uma reação alérgica, como um grupo de hifas fúngicas. A infecção invasiva, localizada no tecido lesado, pode ser observada em um hospedeiro normal, porém, uma infecção invasiva mais extensa costuma ser observada em pacientes imunocomprometidos. Aqui uma imagem para os senhores observarem, senhoras que acompanham esta modesta discussão sobre infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, da aspergilose. Avancem comigo agora a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença relativamente comum, causada pelo Toxoplasma gondii, um micro-organismo protozoário intracelular obrigatório. Em adultos saudáveis, os micro-organismos não trazem problemas e estima-se, com base em um estudo com amostras sorológicas aleatórias de mais de 4 mil indivíduos, que 16 a 23% dos adultos nos Estados Unidos possam ter desenvolvido a infecção assintomática. No entanto, a prevalência da infecção apresenta variação geográfica mundial considerável. Infelizmente, a doença pode ser devastadora para o feto em desenvolvimento ou para o paciente imunocomprometido. Talvez o senhor me pergunte, né? E se pergunte, é porque o professor está discutindo e trazendo alguns números a nível de Estados Unidos. Algumas literaturas que nós utilizamos, a maioria das literaturas são produzidas a nível de América do Norte, certo? E muitos números no Brasil, infelizmente, não estão condensados, né? Disponíveis para que a gente acesse. Então, eu trago algumas informações para os senhores dos Estados Unidos, né? Não estou procurando americanizar a aula de forma nenhuma, certo? Aqui na tela, para os senhores, imagens, né? De uma lâmina, certo? Mostrando a toxoplasmose, certo? O diagnóstico da toxoplasmose é geralmente estabelecido pela identificação de títulos elevados de anticorpos séricos para o Toxoplasma gondii, né? De 10 a 14 dias após a infecção. Entretanto, os pacientes imunocomprometidos podem não ser capazes de produzir anticorpos e, dessa forma, o diagnóstico pode estar nos achados clínicos e na resposta do paciente ao tratamento. Se houver suspeita de exposição durante a gestação, o tratamento com a combinação de sulfadiazina e pirimetamina frequentemente previne a transmissão do Toxoplasma gondii para o feto. Como tais drogas atuam inibindo o metabolismo do folato dos protozoários, o ácido fólico é administrado concomitantemente para quê? Para ajudar a prevenir complicações hematológicas no paciente que está tratando, né? Aqui imagens de um latente, né, com toxoplasmose congênita, apresentando microencefalia, ptose palpebral à esquerda. Vocês veem que a pálpebra está mais caidinha, né?
a mãe foi tratada durante a gestação. A mãe não foi tratada durante a gestação. Né? A figura 2, mesmo paciente apresentando icterícia, hepatomegalia e esplenomegalia. Então, mesmo paciente, né, com duas imagens diferenciadas, onde a mãe não foi tratada durante a gestação. Bem, estamos partindo para o final da nossa discussão, dessa discussão ampla, né, modesta, mas ampla, discutindo infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Então, vamos para essa parte final, discutindo infecções virais. Eu vou aqui contextualizar, nominar algumas patologias que vamos discutir aqui nesta abordagem. O herpes vírus humanos, herpes vírus simples, varicela, herpes zoster, mononucleose infecciosa, citomegalovírus, enterovirose, herpangina, doença da mão, pé e boca, faringite linfonodular aguda, sarampo, rubéola, cachumba, vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida. Vou pontuar, trazer algumas informações de forma sucinta sobre estas infecções virais. Bem, o herpes vírus humanos, o termo herpes vem da palavra grega antiga que significa arrastar ou rastejar. A família do herpes vírus humano, certo? É oficialmente reconhecida como Herpetoviridae, e seu membro mais conhecido é representado pelo herpes vírus simples, um vírus de DNA. Herpes vírus simples, né? Então, os dois tipos de herpes vírus simples são estruturalmente semelhantes, porém diferem antigenicamente. Além disso, os dois exibem variações epidemiológicas. O HSV1 dissemina-se predominantemente através da saliva infectada ou de lesões periorais ativas, né? Então, acompanhem comigo aqui a gengivoestomatite herpética aguda, para os senhores observarem algumas lesões na tela para contextualizar o que a gente está discutindo, né? Aqui, gengivoestomatite herpética aguda também, do lado direito da imagem, o herpes labial, certo? Aqui ainda seguindo o herpes labial à esquerda, infecção herpética recorrente intraoral do lado direito da imagem. Aqui ainda seguimos com infecção herpética crônica nas imagens, né? Numerosas erosões na mucosa, né? Bem, aqui avançamos, então, discutindo essas infecções virais. Estamos caminhando para o final da nossa discussão, né? E eu tomo a liberdade de discutir com vocês a varicela catapora, né? O vírus varicela zoster é semelhante ao vírus do herpes simples em diversos aspectos. A catapora representa a infecção primária pelo vírus, né, da varicela zoster, né? Sucede-se um período de latência, né? E a recidiva é possível como herpes zoster, muitas vezes após várias décadas. Supõe-se que o vírus se dissemine através de gotículas no ar ou pelo contato direto com lesões ativas. Aqui as imagens de pacientes com a varicela, né? E também imagens à direita de lesões no palato duro da varicela, certo? Aqui o herpes zoster, também conhecido como cobreiro, após a infecção inicial pelo vírus do herpes zoster, né? O vírus é transportado para os nervos sensitivos e presumivelmente estabelece sua latência no gânglio espinal dorsal. O herpes zoster, clinicamente evidente, ocorre após a reativação do vírus com o envolvimento da distribuição do nervo sensitivo afetado, né? O zoster ocorre durante a vida em 10 a 20% dos indivíduos e a prevalência dos ataques aumenta com a idade. Características, então, do herpes zoster, né, podem ser agrupadas em 3 fases: a prodrômica, a aguda e a crônica. Durante a replicação viral, desenvolve-se ganglionites ativas que resultam em necrose neural e neuralgia grave. Aqui imagens do herpes zoster, para os senhores observarem comigo, né, à esquerda e à direita, várias vesículas faciais com formação de crosta que se estendem para a linha média do herpes zoster. Aqui ainda, para pontuar imagens do herpes zoster, né, numerosas vesículas branco-opacas no lado direito da mucosa jugal. E aí avançam comigo aqui discutindo essas infecções virais. A mononucleose infecciosa. Mononucleose infecciosa é uma doença sintomática resultante da exposição ao vírus Epstein-Barr. A infecção ocorre usualmente pelo contato íntimo. A disseminação intrafamiliar é comum e quando uma pessoa exposta, né, a esse vírus Epstein-Barr, permanece no hospedeiro por toda a vida. Aqui, a mononucleose infecciosa, imagens para contextualizar
o que acabamos de pontuar da mononucleose infecciosa. Citomegalovírus, então, o citomegalovírus é semelhante a outros herpes vírus humanos, certo? E o citomegalovírus pode permanecer em latência nas células das glândulas salivares do endotélio, nos macrófagos e nos linfócitos. A doença mais evidente clinicamente é observada em recém-nascidos e em adultos imunossuprimidos. Nas crianças, o vírus é contraído através da placenta durante o parto ou pela amamentação. O próximo pico de transmissão ocorre durante a adolescência, predominantemente mediante a troca de líquidos corporais, quando esse grupo inicia a atividade sexual. Aqui uma imagem demonstrando a infecção pelo citomegalovírus. Agora, a doença da mão, pé e boca, ou boca, mão e pé, né? A doença da mão, pé e boca é a infecção pelo enterovírus mais bem conhecida. Assim como a herpangina, as erupções cutâneas e as lesões orais caracteristicamente estão associadas a sintomas semelhantes aos da gripe, algumas vezes acompanhada por tosse, rinorreia, anorexia, vômito, diarreia, mialgia e cefaleia. Observem aqui as imagens, né, da doença de mão, pé e boca. Sarampo, comigo aqui na tela. O sarampo é uma infecção causada por um vírus da família do paramyxovírus, né? E apresenta uma prevalência variável relacionada ao grau de utilização da vacina. A vacina para o sarampo vem sendo amplamente utilizada nos Estados Unidos desde 63, com 95% de eficácia, resultando em redução de 98% na incidência dessa infecção. Características clínicas do sarampo. A maioria dos casos de sarampo ocorre na primavera e se dissemina através de gotículas produzidas pela respiração. Aqui imagens para contextualizar para os senhores e senhoras que assistem essa explanação do sarampo, certo? E agora, rubéola. A rubéola é uma doença viral branda produzida pelo vírus da família Togavírus, gênero Rubivírus. A maior importância dessa infecção não reside nas manifestações em quem contrai a doença aguda, mas na sua capacidade de induzir defeitos congênitos no feto em desenvolvimento. O diagnóstico da rubéola é constatado através dos exames laboratoriais, pois a manifestação clínica da infecção adquirida é caracteristicamente subclínica, leve ou inespecífica. Embora seja possível a cultura viral, a análise sorológica é o principal meio de diagnóstico. Tratamento e prognóstico da rubéola. A rubéola é uma infecção branda e o tratamento em geral não é necessário. As medicações antipruriginosas e antipiréticas, né, sem aspirina, podem ser úteis nos pacientes com febre significativa e envolvimento cutâneo sintomático. Aqui imagem de paciente com rubéola. E agora a cachumba, parotidite epidêmica. A cachumba é uma infecção causada por um vírus da família da paramyxovírus, gênero rubolavírus, que causa uma doença difusa nas glândulas salivares. Embora essas glândulas salivares sejam os locais de acometimento mais comuns, o pâncreas, certo? Plexo coroide e testículos e ovários maduros também estão com frequência envolvidos. A glândula envolvida exibe edema e infiltração linfocítica. Aqui uma imagem para os senhores observarem a patologia descrita anteriormente, tá? E agora o vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida é um tema extremamente amplo, só estou pontuando aqui, mencionando aqui, não é? Porque poderíamos fazer uma aula só sobre isso. A infecção pelo HIV pode ser inicialmente assintomática ou pode ser observada uma resposta aguda, né? Caracteristicamente, ocorre uma síndrome viral aguda que se desenvolve dentro de 1 a 6 semanas após a exposição em 50% a 70% dos pacientes infectados. Os sintomas produzem alguma semelhança com aqueles observados na mononucleose infecciosa, certo? As alterações orais podem incluir eritema da mucosa e ulcerações focais. Aqui é só para pontuar, no caso, a candidíase associada ao HIV, né? Há uma imunodepressão, certo? A paciente se torna imunocomprometido e aqui, por exemplo, eu tenho uma candidíase, certo? Do lado direito da imagem, uma periodontite e estomatite, certo? Associada ao HIV, tá? Aqui o molusco contagioso associado ao HIV e carcinoma de células escamosas à direita, na imagem direita, associada também ao HIV. Um paciente imunodeprimido, imunocomprometido, tá? Aqui, então, caminhando já para o final da nossa discussão, um linfoma não Hodgkin. Certo? O linfoma não Hodgkin é a segunda neoplasia maligna mais comum nos indivíduos infectados pelo HIV. Essa neoplasia ocorre em aproximadamente 3 a 5% dos portadores do vírus, uma prevalência 60 vezes maior do que a população normal. Tá? Então, aqui um linfoma
associado ao HIV. Ainda estamos discutindo um pouquinho, pontuando sobre desdobramentos do HIV. Papiloma vírus humano. O papiloma vírus humano é responsável por diversas lesões orais e faciais nos pacientes imunocompetentes, sendo a mais frequente delas a verruga vulgar. E o papiloma escamoso oral. Né? Uma prevalência aumentada nas lesões relacionadas ao HPV é observada nos pacientes infectados pelo HIV e a maioria localiza-se nas áreas anogenitais. Infecção pelo papiloma vírus humanos associado ao HIV que os senhores estão observando na imagem. E eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.